bastante esses dois assuntos, por isso que eu separei assim. E aí, vamos começar, porque senão fica muito tarde. Tá aparecendo a tela? Alguém fala aí, porque não dá para ver mensagem. Dá sim, agora é isso. Tem como ampliar ela, né? Já tá no máximo aqui. Bom, esse slide aqui é o da Açucena, tá? Do semestre passado. E eu vou juntar, na verdade, aqui hoje, o que ela falou no semestre passado pra gente e o que ele falou na última aula que ele deu sobre o assunto, tentar unir as informações, porque o nosso foco aqui é o que ele fala, né? Principalmente. E juntar para fazer aí um bem bolado para a prova, tá bom? Pancreatite, acho que vai ser rápido aqui, porque todo mundo já sabe, né? O que a gente já bateu nessa tecla da pancreatite, né? Que é um processo inflamatório agudo que afeta o pâncreas, claro, né? Podendo envolver tecidos peripancreáticos ou outros órgãos, ou seja, é a inflamação aí aguda do pâncreas, né? Aí, a causa principal, nós sabemos, né? Aí tem essa parte aqui que eu vou falar um pouquinho, que é sobre a edematosa e a necrótica, né? Que no caso essa parte é da parte da anatomia patológica. Só que lá na frente a gente vai ver em relação às complicações, o quanto é importante saber. A edematosa, como o nome já diz, vai ser um aumento de tamanho. Vai ser quando tem um aumento de tamanho e edema, né? E focos de cistonecrose, né? Focos de necrose. Já a necrótica já vai ser o tecido necrótico propriamente dito, tá bom? Agora sim, a etiologia. A principal etiologia da pancreatite nós sabemos que é a litíase biliar, ou seja, a coledoclitíase. A gente falou ontem sobre. A segunda vai ser alcoólica e a terceira aqui fala que seria idiopática, mas também entram alterações metabólicas, tá? Também entram como causas. Entra também como causas alterações por fármacos também, tá? Entra também, por exemplo, se tiver uma questão que ele peça para citar a etiologia, então a gente pode citar que é por litíases, né? A gente pode citar que é por álcool, né? Alcoólica. Podemos citar alterações metabólicas, podemos citar causas idiopáticas e também podemos citar farmacológicas, tá? Dentre esses fármacos aqui, entre ácido valproico, paracetamol, furosemida, metronidazol, são alguns dos fármacos também que podem ser causas de pancreatite, tá bom? Aí aqui tem todo as causas que a gente já falou aqui, bem rápido. A clínica, bom, a clínica da pancreatite é bem batida, é bem fácil, né? A primeira coisa que a gente tem que saber e que a gente não pode esquecer, eu acho que não pode sair da faculdade agora, entrar no internato sem saber fazer um diagnóstico aí de uma pancreatite, vai entrar a primeira coisa que é a dor abdominal, em forma de faixa, dolor em barra, né? Aquela dor em barra. Ela vai ter um início brusco, intenso, no quadrante superior que irradia ao dorso. Ou seja, literalmente essa dor em faixa. Então, ela é bem característica, né? Outra coisa também importante aí que a gente vai ter nesse quadro vai ser náuseas e vômitos também, que vão estar presentes, tá? Taquicardia, taquipneia, hipotensão, já nesse caso a gente já está falando de choque, né? Então não é bem uma característica clínica, tá? Mas principalmente em relação à clínica, a gente vai ter isso aí. É aquela dor no abdômen superior, né? Contínuo, intenso, brusco, que irradia da espalda para a região interescapular, acompanhada de náuseas e vômitos, tá?
Cadê? Pensei que era alguém para entrar. Fez um barulho. Seguindo aqui, a gente tem o exame físico, né? E nesse exame físico é muito importante a gente saber esses signos. Esses signos que vão aparecer, signos hemorrágicos cutâneos. Então, claro que a gente sabe alguns, né? Que tipo o signo de Cully, que é essa esquimose periumbilical. Mas provavelmente ele pode cobrar outros. Então é muito importante a gente saber do Great Turner, que é uma esquimose lombar nos flancos, né? No bonequinho aí dá pra ver já algumas, né? Dá pra ver o esquimoses e dá pra ver o de Great Turner. E o signo de Fox também, que é uma esquimose na região inguinal, tá? E o de Bryant, que é uma esquimose no escroto, tá? Mas isso daí já acredito que não é algo que ele vá cobrar. Principalmente o signo de Cully, que vai ser onde? Periumbilical. Quando a gente fala de signo hemorrágico, então sempre vai ser uma esquimosezinha ali, quando a gente fala desse signo hemorrágico cutâneo. Então lembra, Cully vai ser o periumbilical. O Great Turner vai ser nos flancos, na região lombar flancos. E o de Fox na região inguinal. São os três principais aí, tá? A partir do momento que a gente tem apresentação de um paciente que com uma suspeita de pancreatite, com certeza vai ter essa distensão abdominal, né, presente, além da dor em faixa, que a gente já falou, com irradiação para a espalda, né? Nós vamos... Agora... Nós vamos ter aí a palpação, a defesa com o abdômen blando, né? Por quê? Por conta da dor, que é uma dor muito elevada, é uma dor forte mesmo, né? Vai ter essa palpação da massa endurada supra-umbilical. Lembra que o signo de de Cully é periumbilical. E a palpação da massa vai ser supra-umbilical. Tenta não confundir essa parte de peri com a parte de supra, tá? O signo de Great Turner vai ser onde? Vai ser lombar e nos flancos. E o de Cully vai ser na esquimose periumbilical. E a massa, durante a palpação, vai estar supra-umbilical, tá? Aí a gente tem aqui a percussão, que vai ter aumento do timpanismo e um silêncio abdominal, tá? Aqui tá os signos, que a gente já falou, tá? Que eu acho importante saber, porque é típico de prova cobrar esses signos aí. Então é importante lembrar, fazer associação com o nome, para poder não esquecer, se caso tenha na prova, tá? Agora vamos lá. Acho que todo mundo aqui já sabe que para a gente fazer o diagnóstico, né, da pancreatite, né, a doutora Açucena tinha falado para a gente que a gente precisava de pelo menos 2 de 3 achados para confirmar. Esses achados seriam o quê? Primeiro, a clínica do nosso paciente. Segundo, laboratório, que seria amilasa e lipasa, né? Se vocês lembram, qual é a única que tem importância para o diagnóstico? Porque não são as duas. Uma só tem importância para o diagnóstico. A que tem importância para o diagnóstico vai ser a lipasa. Por quê? A lipase é a enzima de eleição, vamos dizer assim, para o diagnóstico de pancreatite, porque ela é mais sensível e mais específica, e ela vai se manter elevada por mais tempo. Então, a amilasa, ela não é tão específica para a gente diagnosticar, tá bom? Mas a gente faz os dois laboratórios, tá bom? Então, vamos repetir. Para poder fazer um diagnóstico de pancreatite, eu vou precisar de pelo menos 2 de 3 achados aí. Primeiro, a clínica, se o nosso paciente tem a clínica que a gente já comentou, né? Segundo, se ele vai ter alteração, né, no laboratório das enzimas pancreáticas, que seriam a amilase e lipase, que tem que estar 3 vezes maior que o valor normal, né? E terceiro, seria os métodos de imagem, tá? Terceiro critério aí para a gente poder fazer o diagnóstico. Qual é a enzima pancreática que é mais sensível e mais específica para o diagnóstico de pancreatite? A lipasa. A lipase é a mais sensível e mais específica para o diagnóstico, tá bom? Quando a gente fala de imagens, deixa eu passar aqui meu...
Quando a gente fala de imagem, a gente vai ter a tomografia, né? Como, digamos aí, como o carro-chefe aí da pancreatite. No entanto, assim que o nosso paciente chega, o método inicial que a gente vai fazer no paciente vai ser uma ecografia, tá bom? Vai ser uma ecografia de ingresso. Então, assim, primeiro a eco, depois, né, faz a tomografia, né, que dá mais para frente a gente vai ver os critérios dessa tomografia, quando fazer a tomografia, tá? Porque a eco, se vocês não lembram, principalmente a eco, pelo fato de ser um método mais barato, né, mais em conta e que está disponível em praticamente todos os centros aí, né, de emergência, tem que estar disponível, né, uma ecografia. E segundo, porque a gente sabe que a principal causa de pancreatite vai ser o quê? Vai ser litíase, né? Então, a ecografia, vocês lembram que é o método inicial sempre. Então, a gente vai conseguir aí ver, né, essas alterações, vai conseguir ver as pedras, né, vai conseguir ver os cálculos, né, a parede dilatada, seja lá qual for a causa, então vai ser muito mais fácil da gente ver. Então, já ajuda aí 90% já a fechar esse diagnóstico. Então, esse é o motivo de fazer uma ecografia ao ingresso, um dos motivos, tá bom? A tomografia, ela não é recomendada antes de 72 horas, tá? Ela só é recomendada em caso de dúvida diagnóstica, ou seja, por exemplo, você chegou lá, seu paciente, você fez as provas que tinha para fazer, tem aquela clínica, mas você fez a eco. Mas na eco não aparece, por exemplo, a causa, que seria a litíase vesicular. Mas você ainda acha que pode ser pancreatite, mas você não tem certeza. Aí o que você faz? Aí sim você pode solicitar, tá? Uma tomografia, porque aí seria para caso de dúvida diagnóstica. Tá bom? Deu para entender essa parte? Aí aqui fala tudo que eu já falei, que a ecografia vai ser mais útil por conta da etiologia, e a principal etiologia de pancreatite é os cálculos, e antes das 72 horas não é recomendado fazer uma tomografia, o recomendado é após as 72 horas, tá? Apesar dele ser o método de diagnóstico principal, tá? O método auxiliar, né, de diagnóstico principal da pancreatite, ainda assim, após só as 72 horas. Só em caso de dúvida diagnóstica é que a gente faz antes, tá bom? Eu já falei da lipasa, né, que a lipase é mais específica e mais sensível. Por isso, ela é a enzima de escolha, né, para o diagnóstico de pancreatite, tá bom? Voltamos aqui a falar sobre os métodos de imagem. Falei da ecografia, que vai ser o quê? Vai ser o método de ingresso, né? Radiografia de PA e lateral do tórax, a gente faz também como ingresso para todos os pacientes, tá? Não tem um critério definido, mas é algo que faz a partir do momento que você tá com que o seu paciente está com suspeita ou de pancreatite, tá? E ataque a gente já sabe quando solicitar. Dúvida diagnóstica, avaliar o prognóstico, avaliar complicações. E quando tem uma pancreatite que não melhora nas primeiras 72 horas. Ou então uma pancreatite potencialmente grave a partir das 72 horas. Então, esses são alguns critérios. Eu acho muito importante saber esses critérios aí, porque ele falou sobre isso, tá? Ele citou quando devemos solicitar ataque e por quê. Então, é bom lembrar dessa parte aí, tá? Outra coisa que ele citou também foi as contraindicações para uma tomografia com contraste, tá? A gente vai fazer o quê? Não pode solicitar em que casos? Pensa do mais fácil para o mais difícil. Embaraçadas, grávidas não podem, pessoas com problemas renais, né? Pacientes com problemas renais, alergia, pronto. Ele citou principalmente essas três aqui em sala. Então, são contraindicações para TC com contraste, tá bom? Agora aqui, isso aqui é muito importante.
entra aqui essa parte do Petrov, né, que vai definir a gravidade, que era aquilo que a gente estava falando, de uma necrose estéril. O que seria a necrose estéril? É aquela que não está infectada. E na TC vai mostrar só a necrose, tá? Na TC não vai mostrar se ela é infectada ou não. Qual é o método que vai mostrar se a necrose está infectada ou não? Alguém lembra? Ele também falou isso em sala. Seria o PAF, tá? A punção aspirativa com agulha fina. Esse é o que vai mostrar se ela está infectada ou não. Então, vamos voltar aqui para poder entender. Tem o meu paciente ali. O meu Oi? Inclusive, essa foi uma pergunta que ele fez na nossa apresentação, que eu não soube responder de jeito nenhum. Não esqueci nunca mais. Olha aí, foi bom então, serviu, vai servir. Eu tô igual antes, para quem entrou depois, eu tô fazendo uma mistura do que a Açucena falou semestre passado com o que ele falou esse semestre, tá? Com o que eu consegui anotar. Então, vamos voltar aqui para o ponto. A partir do momento que meu paciente entra nos critérios onde eu vou solicitar uma tomografia com contraste, né? A gente sabe que tem que ser com contraste. Eu tenho que saber o que. Geralmente, se eu tô pedindo essa tomografia, é porque eu estou suspeitando de alguma complicação ou porque meu paciente pode estar potencialmente grave. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês é o que eu vou ver. Aí existe a necrose estéril, que é a não infectada, mas é uma necrose, e existe a necrose infectada, tá? Então, é por isso que é importante. A TC contrastada, ela só vai mostrar que há uma necrose, ou seja, ela vai indicar a região onde tem a necrose. No entanto, para a gente saber se ela está infectada ou não, faz o PAF, beleza? Aí aqui vai falar a classificação de severidade, né? Nas primeiras 72 horas, não vai apresentar falha orgânica nem sinais de alarme, né? E na pancreatite potencialmente grave, já vai apresentar pelo menos uma ou mais falhas orgânicas. Quando a gente fala de falha orgânica, a gente tem que lembrar de quê? Dos órgãos principais, os órgãos vitais. Quando tem falha orgânica, a gente pensa em quê? Cérebro, coração, rins, os pulmões são tipo assim, esses são os principais. Então, uma falha orgânica vai ser quando está tendo alguma coisa, algum desequilíbrio nesses vitais. Isso é falha orgânica, tá? É órgãos principais ali. Aí, nesse caso aqui, ele deu a opção de uma hipotensão arterial, insuficiência respiratória e falha renal. Todos esses são signos de alarme, tá bom? Aí, essa classificação aqui, com certeza vai cair na prova, né? Já caiu uma vez e com certeza vai cair de novo. Pancreatite aguda leve, depois das 72 horas, vai ter o quê? Ausência de necrose, né? E peripancreática como de falha orgânica, ou seja, não vai ter necrose e não vai ter falha orgânica. Pancreatite aguda moderada, vai ter necrose, vai ter, mas não vai ter falha orgânica transitória ali de 48 horas. Já aguda grave, vai ter necrose, vai ter uma necrose infectada e vai ter falha orgânica persistente por mais de 48 horas. Nesse caso aqui, se a gente sabe que ela é infectada, é porque já foi feito o PAF. Então, é por isso que sabe que é infectada. E na crítica, vai ter necrose, vai estar infectada e vai ter falha orgânica persistente, tá? Então, esse quadro aí não tem o que fazer, tem que realmente decorar, aprender, porque falou de pancreatite, esse quadro aí já vai sair já na prova, tá? Ele falou com a gente, né, que eu anotei assim, moderada, falha orgânica transitória, né, que seria, para poder fazer assim pontos chaves, para não ter que lembrar da palavra inteira. Grave, falha orgânica persistente e necrose pancreática infectada, tá? E na crítica, falha orgânica mais necrose por mais de 48 horas, tá? Persistente, aí já passou de tudo, já tá bem grave, tá? Quando... aqui tem. A principal morte, ele também falou isso na sala, que a principal causa de morte... Oi, Maria. Oi. Tá me ouvindo? Oi? Tá me ouvindo? Tá bem baixo, mas tô ouvindo. Então, a parada é que, tipo, na moderada e na outra é ou
Ou um ou outro, não é ou E. um ou outro. Que é o que muda. É uma palavrinha boba que muda. Então, esse quadro aqui Como vai assim? É porque aqui, ó, na moderada, vai ter a presença de qualquer tipo de necroses, Ou estéril ou falha orgânica. não é E falha orgânica. Não é E, é ou. Ou vai ter uma ou vai ter a outra, entendeu? Entendi. Aí o que diferencia da grave é que a grave vai ter o quê? Necrose, só que já é infectada. A moderada, a necrose é estéril. E na grave, a necrose vai ser infectada ou falha orgânica. No entanto, ela vai ser por mais de 48 horas. Na moderada, seria até 48 horas. Entendeu agora? São pequenas palavrinhas aí que mudam. Os sinais de alarme também ele falou na sala, que era uma questão que ele cobraria em prova. Então, ele falou principalmente obesidade, ele falou da parte de idade, ele citou também quando tem Apache maior que 8, ele citou que a escala de Apache, né, que seria um mau prognóstico, né? Ele citou também quando tem alteração de consciência, tá? Que foram os sinais de alarme. Ele falou assim, olha, vai cair sinais de alarme, então vocês têm que saber pelo menos 4, tá? Então, vamos lá. Obesidade, idade, alteração do nível de consciência, PCR elevado, procalcitonina também, maior que 0,5, a parte maior que 8, que significa mau prognóstico, né? Isso ele falou que queria que a gente soubesse pelo menos 4, tá? Aqui tem sobre falha orgânica, né? Que foi o que eu estava falando antes, que foi o que ele falou, que a maioria dos pacientes morre por pancreatite justamente por causa disso, porque tem falha orgânica, por causa de complicações sistêmicas que acaba acontecendo, não é nem por conta da pancreatite em si, mas por conta de complicações, né? Que acontecem aí no decorrer da internação, do tratamento e tudo mais, tá? E aí eu falei para vocês sobre falha orgânica já e como que seria. A transitória, a gente sabe, né, que vai ter nesse período de 48 horas e tudo que é falha orgânica e persistente vai ser mais de 48 horas, tá? Que não se resolvem aí num período de 48 horas, tá? Seriam persistentes, ou seja, que passa de 48 horas, a gente não consegue resolver. E aquelas que a gente consegue resolver até 48 horas seria transitória. Critérios de prognósticos. Quando a gente fala desses critérios de prognósticos, aí entra essa parte aí de índice de severidade tomográfica, critérios de Hanson, entra essa parte aí de escala de Atlanta, né? Mas aqui desse daqui não tem escala de Atlanta. Classificação de Baltazar, que é essa daí do índice tomográfico. Pelo que eu entendi quando ele estava explicando, ele não ia querer que a gente soubesse o que está escrito, mas sim quando que vai ser, a partir de quantos pontos vai ser tipo grave, moderado, deu para entender? Tipo assim, ele falou, eu não quero que vocês não vão conseguir decorar, ele até deu o exemplo lá de quando ele era interno, que o médico foi e perguntou para ele lá uma escala, que eu acho que era essa de Apache, não sei. Era uma escala dessas daí, e que ele não sabia. E aí o médico, aí ele foi, estudou, aí no outro dia chegou lá e o médico nem perguntou, aí ele foi falar, mas eu sei, enfim. Ele falou que não quer que a gente saiba o que está escrito, porque ele falou que é muito difícil decorar isso e que, sabe, não precisa. Ele falou que quer que a gente entenda o seguinte, por exemplo, nesses critérios de Hanson aqui, Hanson, não sei como é que fala, né? Tem que saber que maior ou igual a 3 já é pancreatite aguda, entendeu? E tem que saber o quê? Que nessa de Apache, passou de 8 é um mau prognóstico. Entendeu? É isso que ele quer saber, números. Passou de 8, maior que 8, já é um mau prognóstico. E no de índice de severidade tomográfica, maior que 7 é PA grave, tá? Menor que 3 é leve e 5, menor ou igual a 5 é moderado. Então, é só isso que ele quer saber. Tipo, ele não vai perguntar o que tá dentro aí, ele só quer saber quando vai ser grave, quando é leve, quando é moderado, tá? Então, repassando, critério de Hanson, maior ou igual a 3,
possível pancreatite, né, aguda, a parte maior que 8, mau prognóstico, e o índice de severidade tomográfica maior que 7 indica já uma PA grave. Ok? Aí aqui embaixo tem falando. Tem esse outro aí, esse BISAP aí, igual a maior A2, mas ele não falou isso daí não. Ele só falou dessa de Apache, essa de Ransom e a de Atlanta, que ele falou que a gente não era para ir. E desse ST, que é o índice de severidade tomográfica, que maior a 7 indica um mau prognóstico. Tá bom? Quando a gente deve... Agora aqui, as complicações. Quando a gente deve suspeitar que uma pancreatite está complicada? Bom, primeiro, pela persistência ou retorno da dor abdominal, ou seja, persistência do quadro clínico do paciente, né? Aquele paciente que não melhora, então a gente tem que suspeitar que está complicado, que tem uma complicação aí. Aumento das enzimas também, das enzimas pancreáticas, né? A amilase, a lipase, não indicam, né, que esse paciente está melhorando. Piora clínica no geral, né? Quando também a gente faz ali a nossa tomografia e aparece necrose, e logo após, né, fazer o PAF, também aparece aí infecção, além de outros laboratórios que com certeza vão estar alterados, né, principalmente aí PCR e tudo mais. Então, são suspeitas de pancreatite complicada, né, quando tem tudo isso. Quando a gente fala de recoleção líquida, né, ele falou bastante sobre isso, quer dizer que é peripancreática, tá? Recoleção líquida peripancreática. Quer dizer o quê? Que tem essa coleção, né, líquida aí de seja lá o que for, né, na superfície do pâncreas. É uma sobreelevação aderido nas faces, ou seja, é literalmente ali nas faces do pâncreas, tá? Ele explicou. E quando é um líquido livre, não é essa sobreelevação, é tipo assim, literalmente um líquido livre. Foi assim que ele explicou no dia, para a gente não confundir, porque pelo que eu entendi, ele pode colocar, por exemplo, assim, que existe uma complicação de líquido livre no pâncreas. Aí ele quis dizer que não é isso. Quando fala tem que ser recoleção líquida peripancreática, que vai ser na superfície do pâncreas, que é uma sobreelevação aderida nas fáscias. Tá bom? Aqui tem as complicações. Ele quer também que a gente saiba divididas elas em agudas e crônicas. Ele falou das agudas, coleção líquida, viu? Que é a que eu falei, peripancreática. A coleção pós-necrótica, que vai ser sólido mais líquido. Pseudoquiste. Todas essas ele colocou como aguda, tá? E nas crônicas eu não sei por que aqui pseudoquiste tá nas agudas. E aqui no slide dela tá como nas crônicas. Mas, enfim, vou seguir o que ele disse. E ele disse que a pseudoquiste tá nas agudas, tá? Na crônica, vai ter a necrose pancreática encapsulada, tá? Que essa necrose encapsulada é uma das piores complicações e a mais grave de todas, porque acontece uma infecção por uma bactéria, né, que seria a Escherichia coli, e é a principal causa de morte tardia em pancreatite aguda. Então, é uma das piores aí, seria essa, tá? Aí aqui fala também de abscesso, necrose estéreo, né, que a gente já falou, que a necrose estéreo é aquela necrose que aparece, mas ela não está infectada, né? É só fazer um tratamento certinho que vai ficar tudo de boa, tá? A gente já falou quando suspeitar de uma PA complicada. A pior de todas, a gente já sabe qual que vai ser também, que a gente já falou aqui em cima. Do PAF também. O tratamento, né? Ele falou de quatro parâmetros. 4 coisas que a gente nunca pode esquecer no tratamento de pancreatite. Primeiro, hidratação. Segundo, analgesia. Terceiro, nutrição. E quarto, um antibiótico, tá? Nesse caso aqui do antibiótico, só em caso de infecção confirmada por PAF, PCR ou interleucina elevados, tá? Então, porque o antibiótico só entra nesses casos. Então,
Isso ele falou também em sala, então é bom lembrar, porque vai que ele põe uma pegadinha e a gente acaba caindo. O antibiótico só entra nesses casos. Quando? Quando a gente tem infecção confirmada, né, por PAF, quando tem o PCR ou a interleucina elevados, tá? Quando tem sinais, né, confirmados de infecção. Aí sim, os antibióticos. Oi. Não está aparecendo a tela para mim. Agora sim. Apareceu? Sim, agora sim. Tá aparecendo? Agora não, saiu. E pro restante, tá aparecendo? Para mim tá normal. Tenta entrar e sair de novo. Para mim apareceu e voltou. Então eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Beleza. Então, os pilares do tratamento seriam hidratação, analgesia, nutrição e antibióticos somente em casos de infecção confirmada, tá? Ele também falou que o antibiótico que ele usa é o meropenem, tá? Ele disse especificamente esse, que quando é confirmado, ele utiliza o meropenem, né? Então, mais uma informação aí que saiu da boca dele, então é importante, tá? Eu não vou entrar muito nessa parte aí de quais medicamentos, que todo mundo sabe qual é o analgésico e sabe que quando um AINE não está funcionando, a gente parte para um tramadol, tá? Então, vou pular essa parte. A parte de hidratação também a gente sabe como que tem que fazer para hidratar esse paciente, tá? O uso de antieméticos também, a gente sabe, né, que precisa usar. Aí vamos para a parte de hidratação. Ele falou um pouco aqui também. Ele falou o seguinte: na PA leve, nada via oral até 4 dias. Depois, volta à alimentação normal. Na PA grave, mais de 48 horas, a persistência, nutrição nasoenteral, ou seja, no jejum, porque não estimula o pâncreas, tá? Isso foi o que saiu da boca dele. Eu vou repetir isso caso alguém quiser anotar. Que na leve, nada via oral até 4 dias e depois volta à alimentação normal. Já na grave, nutrição nasoenteral, que seria através do jejum, que não estimula o pâncreas, tá? Quando se deve agregar nutrição parenteral? Isso foi uma pergunta que ele fez. E ele mesmo respondeu, que seria quando o aporte não é suficiente nasoenteral e quando não se consegue instalar a sonda, tá bom? Isso ele falou, pergunta de prova. Vou repetir. Quando se deve agregar nutrição parenteral? Resposta: quando o aporte não é suficiente nasoenteral e quando não consegue instalar a sonda. Beleza? E foi isso, tá? Que sobre pancreatites foi o que ele falou mais. Acho que a gente tem que focar mesmo só nisso, porque o restante é mais, assim, mais tranquilo. Ok? Se alguém tiver mais alguma informação que ele falou que talvez tenha passado batida, eu não tenha anotado, escreve aí ou manda lá no grupo para a gente poder agregar aí mais informações. De divertículos. Bom, anotei bastante coisa. Tem alguém que apresentou aí esse trabalho? Alguém que estava nessa parte de enfermidade diverticular? Ninguém, né? Pelo visto. Vamos lá. Na parte de divertículos, ele deixou bem claro que... Oi, Denis. Levantou a mão. Fui eu que apresentei. Na parte de divertículos, ele deixou bem claro que a gente tem que entender o que é um divertículo, o que é uma diverticulose e o que é uma diverticulite, que são coisas completamente diferentes. Então, eu acho que nada mais justo da gente começar com essas definições, para não se confundir. Primeiro, um divertículo ele vai ser uma herniação, né, que aparece aí na parede dos órgãos, tá? No caso aqui, no slide, tá escrito formações seculares, né? Acho que seria saculares.
que se originam nas paredes dos órgãos uecos. Essa definição que eu falei para vocês foi a que ele falou em sala, que seria herniações que aparecem no tubo digestivo, tá? Seriam divertículos, são essas herniações que aparecem. É mais frequente em ancianos e ela é mais frequente no jejum, tá bom? Já uma diverticulose é quando tem 2 ou mais divertículos, é a enfermidade não inflamada, tá? E uma diverticulite já é a complicação com signos inflamatórios. Então, a gente tem um divertículo, que, falando mais simples, é um saco aí que vai aparecer em algum órgão, tá? É um saco aí que aparece em algum órgão, uma formação sacular, tá? Já uma diverticulose é o quê? 2 ou mais divertículos, tá? É a enfermidade não inflamada. E uma diverticulite é a complicação com sinais inflamatórios, signos inflamatórios. Ele falou que existem 2 tipos de divertículos aqui, que são os congênitos e os adquiridos. Aí ele até falou de verdadeiro ou falso, mas pediu para a gente não se apegar nisso. Por exemplo, se pedir para citar, falar que existe o divertículo verdadeiro e falso, não. Existe o congênito e o adquirido. Porque quando a gente fala de verdadeiro e falso, a gente está falando de capas, de camadas, né? O que acontece? O congênito, ele tem todas as capas, né? Daquele órgão ali, daquele local onde ele vai nascer. Já os adquiridos são falsos, por quê? Porque não tem todas as capas, não tem todas as camadas. Aí só por isso que ele é falso, mas não existe essa classificação de verdadeiro ou falso, tá? A gente só fala de verdadeiro ou falso para poder entender e explicar como esses divertículos estão formados, tá bom? Aí aqui fala, né, tudinho. O divertículo de Meckel, né, a gente sabe que ele vai ser o principal aí quando a gente está falando de congênito, né? E quando a gente está falando de adquirido, a gente vai ter o mais frequente no jejum, tá? Os jejuno-ileales. Esses vão ser os mais frequentes adquiridos. E o congênito mais frequente, divertículo de Meckel. Isso é questão de prova, dele colocar lá. Qual é o mais frequente divertículo congênito? Divertículo de Meckel. Qual é o mais frequente adquirido? De jejum. Os jejuno-ileales são os mais frequentes, tá? Uma coisa que ele falou, que ele disse que era pergunta de prova também, que eu anotei, foi o seguinte. Qual é a localização do divertículo de Meckel? Ele fica no borde antimesentérico do íleo, a 50 centímetros da válvula iliocecal. Essa é a resposta, tá? Se ele perguntar. E outra questão também que ele falou que provavelmente seria de provas é o seguinte. Qual que é a outra enfermidade, patologia, no qual o divertículo de Meckel se parece muito, né? E essa seria o quê? Apendicite. O divertículo de Meckel se parece muito com a apendicite, seu quadro clínico, com o de apendicite. E ele também citou que quando a gente encontra um divertículo de Meckel em uma cirurgia, o que a gente deve fazer? Deixa ele quieto lá ou tira? O certo seria fazer uma diverticulectomia, que seria o quê? Sacar, né, tirar esse divertículo. Por quê? Para prevenir possíveis complicações, tá? Isso foram coisas que ele falou na sala. E quando a gente suspeita de apendicite, o que fazer? Ele falou, faz a cirurgia de tirar o intestino, une de novo, faz uma anastomose. Se está inflamado, tira o segmento. Foi isso que ele falou. Por exemplo, faço apendicite e faço também a cirurgia de tirar, né? No caso aí seria, quando ele falou isso, ele estava falando da técnica de Hartmann, cirurgia de Hartmann, né? Que é quando tem um divertículo perfurado. Mas enfim, a gente vai ver isso mais pra frente. O que agora que eu quero que a gente aprenda aqui, né? É o quê? É que o que é um divertículo, o que é uma diverticulose e o que é uma diverticulite. E quais são os mais frequentes em cada caso, do divertículo congênito e do divertículo adquirido. E o porquê que é congênito e o porquê adquirido. Então, por enquanto, é isso. E a localização do divertículo de Meckel. Aqui eu acho que fala aqui, deixa eu ver se fala nesse aqui, que eu não me lembro. Aqui fala que ele se situa no borde antimesentérico do íleo, a uma distância de 50 centímetros da válvula iliocecal. Isso aí ele falou em sala, então é importante, tá?
Ele citou aqui, né, a parte de que se a gente faz qualquer tipo de cirurgia e tem ali, por acaso, um achado de um divertículo de Meckel, ele deve ser extraído, tá? Ele deve ser tirado, ele deve ser extraído para evitar complicações futuras, tá? 90% dos divertículos cursam de forma assintomática, tá? E a maioria deles são o que eu já até falei, em ancianos, né? São em ancianos. As principais complicações de qualquer tipo de divertículo vai seguir essa mesma linha de raciocínio, que vai ser o quê? Hemorragias, obstrução, inflamação e perfuração. No caso, quando tem uma perfuração, aí sim já tem que fazer já principalmente a cirurgia de Hartmann, né? Que é um procedimento cirúrgico, né? Que faz com que? Faz uma colostomia. O que seria fazer uma colostomia? Tipo, tira um pedaço ali do intestino, da parte que tiver, remove a lesão, né? Depois conecta de novo ali a parte e sutura, enfim. A cirurgia que tira, né? Perfurou, tipo, a partir do momento que tá perfurado, você tem que tirar ali e colar tudo de novo, falando assim, de uma forma mais simples, tá? Outra coisa também importante que ele falou foi em relação ao tratamento. Que o tratamento seria o quê? Sempre cirúrgico, né? Nesse caso de divertículos de Meckel. Né? Para evitar a complicação, como já falei várias vezes, vai fazer o quê? Vai fazer a ressecção, né? E a anastomose. Tem que tirar, sacar esse divertículo, tá? Agora vamos para os duodenales, né? Quando a gente fala de duodenales, como que esses divertículos vão aparecer, né? Eles vão surgir devido a um aumento da pressão e também relacionado à diminuição da motilidade ali intestinal. Então, é por isso que eles surgem, né? Nessa região do duodeno. A gente estava falando do divertículo de Meckel, né? Dos divertículos lá em cima. E o local mais frequente era onde? Dos divertículos. Era no jejum. Aqui a gente está falando dos duodenales, né? Que é causado por esses transtornos aí de motilidade, tá? Eles ficam no borde mesentérico do duodeno. E o divertículo de Meckel ficava onde? Ele ficava no borde antimesentérico do íleo, tá? Então, não vamos esquecer. Onde que é a localização do divertículo de Meckel? Borde antimesentérico do íleo, a 50 centímetros da válvula iliocecal. Por que eu estou repetindo? Porque acredito muito que é uma questão que possa cair. Então, eu estou repetindo para que quando eu aprenda, né, eu consiga memorizar. E vocês também, tá bom? Isso aqui não. Aqui é tudo um resumo do que a gente já falou, tá? Lá em cima, lá em cima. E fala também aqui dessa parte da fisiopatologia, né? Da diverticulose já. A diverticulose, a gente sabe que é o quê? É quando tem 2 ou mais divertículos. Aí é uma diverticulose. Quando só é um divertículo. E quando é uma diverticulite, é quando tem o quê? É quando já está complicado e tem signos inflamatórios. Beleza? Aqui, né, tá falando sobre, assim como geralmente os divertículos se comportam praticamente todos iguais, né? A maioria são assintomáticos, vão evoluindo com o tempo, e por isso a apresentação deles é mais em idosos, é mais em ancianos, justamente por conta desse curso clínico que ele tem, tá? As complicações a gente também segue as mesmas, tanto para o divertículo no jejum quanto no duodeno, segue aquelas mesmas complicações que a gente vai ter aí, que vai ser o quê? Hemorragias, obstruções, inflamação, perfuração, geralmente segue também essa linha aí, né? Aqui fala um pouquinho sobre essa síndrome crônica, né? Que é quando tem essa síndrome crônica, é quando já começa a apresentar sintomatologia, né? Que vai ser dolor cólico abdominal, perda de peso, diarreia e anemia. E fala sobre esse crescimento bacteriano intrajejunal. Por quê? Vai ter um crescimento bacteriano intrajejunal. A gente sabe que o nosso intestino é um grande colonizador de bactérias. Então, se tem ali um divertículo, né, que já não era para ele ter, né, já está ali onde não era para ele estar.
e ele começa a dar sintomatologia, é porque complicou alguma coisa. E quando é um síndrome crônico, ou seja, com essa sintomatologia que eu falei para vocês, provavelmente é porque tem uma coleção ali bacteriana, né? Um crescimento ali desordenado de bactérias que estão se acumulando ali, e por isso está dando sintomatologia. E, por um lado, isso é muito bom, porque assim descobre, né, qual é a causa e o porquê, né? Aqui fala, né? Questão também fala sobre a invaginação de um divertículo por um óvulo ao redor de uma aderência inflamatória. Ou seja, às vezes ele surge ali, né? Próximo, ou então ele entra ali numa parte onde já está inflamado, aí por isso que pode dar essa sintomatologia toda, tá? Quando a gente fala de laboratório, se eu estou falando que pode ter ali um crescimento, né, de bactérias ali, um cultivo, né, de bactérias, com certeza, esses laboratórios vão vir alterados. Então, já ajuda aí no diagnóstico, tá? Aí existem outros métodos aí também, né, que a gente pode usar também, que seriam excreção da urina alterada, a má absorção da vitamina B12 e essa prova de Van Kammer, tá? Que seria, essa prova de Van Kammer é uma quantificação de grasas fecais que aparecem, tá? E aí faz uma dieta aí para poder descobrir se tem ou não tem, mas ele não citou também muito isso, porque eu acho que não é tão importante assim, tá? Outra coisa que eu acho muito importante, que ele falou também, é o seguinte: o padrão ouro para enfermidades diverticulares vai ser qual? Vai ser uma TC, tá? Vai ser uma TC com contraste. Esse vai ser o padrão ouro. No entanto, a gente tem outros, né, métodos que a gente pode utilizar, né? Ressonância, colonoscopia. Só que a colonoscopia, ela vai servir para quem? Para divertículos. Para diverticulite, não. Eu até anotei bem grande assim prova, porque ele disse que era uma questão de prova. Então, vamos lá, repetindo. A colonoscopia, ela serve para divertículos. Para diverticulite, não. E com certeza, não vai servir para diverticulite, né? A gente já está ali com a complicação, com sinais inflamatórios, né? Então, não vai servir. Colonoscopia serve para quê? Divertículos. E para diverticulite, jamais. Não serve, de jeito nenhum, tá? Ele falou o seguinte também, em relação, aqui tem também, em relação aos antibióticos que ele usa, tá? Para casos de enfermidade vestibular. Sempre, sempre, sempre ele diz que seriam de amplo espectro. E seria cipro mais metro. Tá igual aqui também. Aqui fala que metro mais cipro, né? Então, tá batendo com o que ele disse também em sala. Sempre. Então, se tiver alguma questão falando sobre divertículo, sobre qual antibiótico que a gente deve usar, cipro mais metro. E se fosse lá em pancreatites, qual é? Uma pancreatites complicada com sinais de infecção. A gente usa o quê? Quer dizer, ele usa qual? Que ele deixou bem claro na sala? Meropenem. Então, para pancreatites, o doutor usa meropenem, complicada. Pancreatites com sinais, complicada não. Não deixa de ser complicada, né? Com sinais de infecção, meropenem. E quando a gente fala de enfermidade diverticular, cipro mais metro, tá? O tratamento aqui, né, vai ser primeiro com a administração de antibióticos, tá? Depois, se não der certo, aí sim a cirurgia. Mas o tratamento começa conservador, tá? Para divertículos duodenais. A diverticulectomia seria o quê? A retirada, né? A ressecção aí do divertículo. A gente sabe que quando tiver um divertículo de Meckel, a primeira coisa que a gente faz é o quê? A diverticulectomia. A gente sabe que o divertículo de Meckel, ele se parece com a sua clínica com qual outra enfermidade? Apendicite. Onde que esse divertículo de Meckel está localizado? No borde antibesentérico do ilho. E qual é o tipo de divertículo congênito mais comum? Meckel. E qual é... deixa eu ver outra pergunta que ele fez também.
Colonoscopia serve para ver diverticuloses ou serve para ver divertículo? A colonoscopia serve para divertículo, tá? E para diverticulite, jamais. Ó, uma diverticulite. A diverticulite é o quê? Já é uma complicação quando tem signos inflamatórios, né? Quando já tem aí seus signos inflamatórios. E uma diverticulose é quando temos 2 ou mais divertículos. É a enfermidade não inflamada ainda, tá? Quais são as complicações dos divertículos? Hemorragias, obstruções, inflamação e perfuração. Isso aqui não vai cair também. Só tá falando a mesma coisa que a gente já falou. Aqui fala. Quando tem uma perfuração de um divertículo, aí sim entra a parte importante, tá? Quando tem uma perfuração de um divertículo. O que a gente tem que fazer? A gente vai ter que saber avaliar a gravidade dessa perfuração e a resposta do organismo. Por quê? Porque dependendo do tamanho, né, da perfuração, né, e da capacidade do organismo para poder bater de frente com essa perfuração, né, a gente vai ter aí alguns cuidados antes de partir para a cirurgia, que vai ser o quê? Uso de analgésicos, uso de imunossupressores, né, e outros. Aí a gente faz o diagnóstico, né, que vai ser clínico por imagem. O carro-chefe aqui, quando eu tô falando de enfermidade vestibular, vai ser o quê? ATC contrastada, tá? Lembrando que também eu posso, se ele pedir assim, métodos auxiliares, entra eco, entra radiografia, tá? Entra tudo que eu falei, tá? Que eu já tinha falado. As complicações aí, a gente já falou também. A diverticulites aí, o diagnóstico. E agora a parte que é importante. Primeiro, aqui, pode ser aqui. Essa parte aqui de diverticulites, né? Fala dessa classificação aqui. Que é o quê? Que é o que a gente vai fazer, né? Para cada manejo. É mais para o manejo. Uma diverticulite clinicamente moderada, o meu manejo vai ser conservador. Qual seria o manejo conservador? É o que eu estava falando. Iniciar com os medicamentos, observar a resposta do paciente, né? E tudo mais. 1A, inflamação pericólica limitada e sem abscesso, conservador ainda. Aí no 1B, pericólica com abscesso. Aí, se for menor de 2 centímetros, é conservador. Agora, se for maior, já vou ter que fazer uma drenagem percutânea, né? Quando tem o tipo 2, se tem um abscesso pélvico retroperitoneal ou à distância, menor de 2 centímetros, conservador. Maior de 2, drenagem. Agora, quando tem uma peritonite generalizada, aí não tem para onde correr, né? Tem que fazer uma cirurgia urgente. E quando tem peritonite fecal, pior ainda, aí tem que fazer mesmo uma cirurgia urgente. Aqui embaixo tem a fotinha que vai mostrando exatamente como que funciona e por quê. Aqui também tem o tratamento, esse quadro aqui tá bem bom, tá? Tá basicamente o que ele falou assim, mas onde eu quero chegar é nessa parte aqui da cirurgia. O procedimento de Hartmann, que era o que eu tava falando. Porque ele não falou muito, né? Mas, tipo, ele pode cobrar perguntando qual é o tipo, por que eu faço, né, esse procedimento de Hartmann. Quando eu falo de divertículos, é principalmente quando tem um divertículo perfurado, tá? Que era justamente aquilo que eu tava falando para vocês. É uma cirurgia extremamente segura, né? Então, ela é feita aí, digamos assim, a rodo. Então, ela é feita quando o quê? Quando tem uma diverticulite perfurada, né? Vai se fazer aquilo que eu falei para vocês, que é igual tá aí na foto, tá vendo aí que ele, vou falar, né? Que ele fez o quê? Ele cortou, pode ver aí, né? Sacou a parte que era para sacar, depois ele vai fazer o quê? Uma anastomose aí, vai juntar tudo para poder fazer uma nova via aí, né? Para o paciente ter uma melhor qualidade de vida, que basicamente é realizar uma colostomia terminal, que é o que ele está fazendo aí. Depois ele fecha, né,
a parte que ele cortou aí do intestino grosso, né? Remove a lesão que tem que remover e desvia o intestino para a parte aí através de um estômago para poder unir, né? Fazer essa união aí retossigmoideia para o paciente conseguir, né, fazer tudo que ele tem que fazer, tá? Se alguém tiver mais alguma coisa aí que ele falou, eu vou mandar o print da minha, porque eu anotei no iPad tudo isso que eu falei para vocês que ele disse que ia cair na prova. Aí eu vou mandar o print aí no grupo. Deixa eu ver se eu consigo mandar. Porque de divertículo foi exatamente o que ele falou, foi isso mesmo. Mandei. Ô Maria, só Oi. uma dúvida aqui. Quando você falou de anastomose e quando você falou de colostomia, quais são os casos? Porque são dois procedimentos diferentes, né? Nesse caso aí é só a colostomia. Ah, tá, entendi. É só a colostomia Obrigada. mesmo, é. Uhum. Anastomose não é não. Falei só mesmo. Uhum. Mas é Tá só bom. colostomia nesse caso aí, tá? Tá bom. Mandei no grupo, tá? Pra vocês aí o que eu anotei no dia que ele falou. Aí tem aí algumas coisas. Acho que dá pra entender. Mas enfim, é isso, galera. Eu achei que hoje ia ser um pouco mais demorado, mas foi até rápido. Só que amanhã a gente tem aula, né? Pensei nisso também, de começar cedo por conta da aula amanhã. Acabou de cancelar a aula de amanhã, gente. Mentira! Amanhã de manhã não tem aula da doutora Loren. Glória a Deus, Deus é bom. Deus é bom e o diabo não presta. Como diz uma amiga minha. Que bom, então. Perfeito. Mas eu acho que a gente encerra por hoje e amanhã a gente termina. O que vocês acham? Eu já tô com a garganta assim meio ruim. Amanhã a gente termina porque amanhã entra vai ficar faltando... Que é bom que hoje dá para revisar. Porque assim, sempre quando eu estou estudando um conteúdo que é grande, igual esse aí que é grande agora, o que acontece? Eu comecei com o mais fácil para o mais difícil, mas foi do mais fácil para o mais difícil para mim, não quer dizer que seja para vocês. Mas vias biliares, pancreatites, divertículos, são coisas que a gente já teve. Então, assim, muito bem feito, que na minha opinião foi pela doutora Açucena. Então, fiz eles hoje, porque fiz eles, né, ontem e hoje, por serem mais fáceis. Então, dá pra gente só revisar eles. Aí, a parte que vai sobrar aí pra gente fazer amanhã seria hemorroidas, fissuras, abscesso, fístula anal e enfermidade celíaca. Enfermidade celíaca entra ou não entra? Eu fiquei na dúvida. Enfermidade celíaca e Crohn entram. Ah, Crohn, não tava ligada que Crohn entrava. Então, amanhã a gente faz essas, tá? Quem tiver aí também mais anotações, envia. E quem quiser a gravação, o Flávio que tá organizando aí, tá bom? Beijo, boa noite, bons estudos. E amanhã a gente se encontra aí para poder debater mais o conteúdo.